Hey boos! Welcome to one more video. How are you doing? I'm very well today, ok? Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E olha, vídeo de hoje eu vou responder uma perguntinha fatal. É assim, é tira e queda. Eu acho que eu ouvi essa pergunta, assim, muitas vezes, sabe? Que é uma ansiedade, na verdade, das pessoas quanto à palavra ser fluente, não é? Bate uma ansiedade, mas quando eu ficarei fluente? O que é ser fluente? Então, vou falar um pouquinho sobre isso com vocês today, ok? So, are you ready? Let's go! Bom, e como prometido, vamos lá. Na sua opinião, o que é ser fluente? O que é ser fluente em inglês, em espanhol, em português? Não é? É saber todas as palavras, por exemplo? Você imagina que ser fluente é você saber todas as palavras? Então, por exemplo, se eu falar para você aqui agora a candura de um homem. A candura de um homem. O que você pensou nisso? A candura de um homem. Tá? Então, neste caso, olha só, palavra aí do português, a candura, ok? Candura, por exemplo, é uma palavra que quase não se usa no português. Eu não sei, talvez você saiba, mas eu particularmente não conheci essa palavra. Eu conheci hoje, fui pesquisar para poder fazer um vídeo para vocês, bem legal, e também demonstrar para vocês o grande ponto aqui. Candura é quando a gente fala sobre a inocência, ok? A inocência de uma pessoa, tá? Então, tô falando dessa pessoa ser inocente, de não perder a candura, por exemplo, de não perder a sua inocência. Então, olha que palavra difícil, não é? Eu, particularmente, não sabia. Não sei se você já sabia. Se você sabia, parabéns, porque eu, particularmente, não sabia. Eu acho que é uma palavra bem difícil no português. Assim como a palavra candura, existem várias outras palavras no português que provavelmente em algum momento você pensa assim, mas o que será que isso significa? Não está muito no meu dia a dia, não é? Então, assim, isso é muito comum, tá? Isso quer dizer que você não é fluente em português? É isso? Então, não, você nasceu aqui, viveu aqui, se comunica em português 24 horas por dia e não é fluente? Será que é isso? Então, qual que é o fator aqui, qual que é o grande ponto da nossa história? É que você não precisa saber tudo em inglês, em espanhol, em italiano, em francês ou na língua que você estiver aprendendo, tá bom? Então você não precisa saber todas as palavras do inglês para falar inglês, não é? Há várias palavras no português que eu não sei, você não sabe, pode não saber, sabe assim, várias pessoas não sabem e nem por isso nós não somos fluentes, nós não falamos e nos comunicamos em português. Isso também tem que ser levado, essa lição, para o inglês. Então, o que é ser fluente? Então, uma coisa que é certeza é você não precisa saber todas as palavras, tá bom? Para ser fluente, né? Eu sei que quando a gente começa aí a aprender um idioma, bate aquela ansiedade, não é? De quando eu vou ser fluente, em quanto tempo eu vou chegar à minha fluência no idioma. E eu digo pra você que, na verdade, a fluência, ela não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Você ser fluente no idioma não significa saber todas as palavras, não significa se comunicar super rápido e falar exatamente como os nativos falam, até porque há nativos e nativos, não é? Há o inglês, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, o inglês que se fala na Irlanda, na Escócia, na Índia, ok? São diferentes formas de falar o mesmo idioma, muitas vezes com palavras ou expressões diferentes e muitas vezes também com jeitos de fazer a pronúncia completamente diferente, não é? Então, porque só pelo fato de você não falar com tanta rapidez como um nativo fala, não quer dizer que você não seja fluente, ok? Ser fluente é você conseguir manter uma comunicação, é isso. Tá? Então anota aí, anota agora. Então, o que é ser fluente?
Ser fluente é você conseguir manter uma comunicação. E como é isso? Pode ser que nessa comunicação surjam ali algumas palavras no meio, ou uma palavra no meio daquela comunicação, daquele diálogo, que você não saiba exatamente aquela palavra, o significado dela, né? Porque ela apareceu ali pra você, ela é nova e te soa assim com um pouco de estranhamento, tá? Então, é normal. Só que a comunicação não pode parar por ali, que é o que acontece quando os alunos, por exemplo, possuem uma fluência básica do idioma. Então, o que seria a fluência básica? Nesse caso, é quando você consegue formular algumas frases, responder pequenos diálogos, mas aí se surge uma palavra nova no meio dessa conversa, você se perde completamente no contexto e não consegue dar continuidade, né, naquilo que estava sendo dito ou na comunicação no geral. Então, por exemplo, se você não sabe uma palavra em inglês, o fato de você poder perguntá-la, o que é isso? Me desculpa, eu não entendi bem essa colocação. Como isso funciona? Isso não quer dizer que você não seja fluente no idioma, isso quer dizer que você não sabe todas as palavras do idioma, o que é super comum, não é? Vimos no português, eu não sabia a palavra candura, uma palavra nova pra mim, tá? E por isso, eu ia deixar de acontecer uma comunicação com alguém se essa pessoa falasse pra mim a palavra candura? Não. Eu simplesmente ia perguntar, desculpa, candura? O que significa candura? Como que eu uso isso? O que é isso? Tá? Então, ser fluente é, na verdade, muito mais o relacionamento com a conversa, com manter um diálogo, a comunicação em si, tá bom? Então, a partir do momento que você consegue manter uma comunicação, você é fluente em inglês, ok? Claro que há sempre pontos a melhorar, claro que sempre surgirão novos vocabulários, porque um idioma ele sempre está em movimento. No entanto, isso não te deixa menos fluente, mais fluente do que algumas pessoas, tá? Então, não existe exatamente um termômetro para dizer o quão fluente você é. Você, por exemplo, pode saber tudo sobre uma área. Você pode ser fluente em uma área. Por exemplo, eu vou falar aqui agora sobre saúde, né? Um tema que está aí atualmente bem alta, né? Então, assim, saúde num geral. Se eu for numa reunião com médicos, especialistas, doutores da área da saúde, eu que sou formada em comunicação, provavelmente ficarei perdida ali, porque vão surgir várias terminologias, várias palavras na qual não fazem parte do meu cotidiano, tá? Então, quer dizer que eu não sou fluente? Não. Quer dizer que eu simplesmente não tenho conhecimento sobre aquela área. Então, eu posso me perder um pouco naquela comunicação. Nada que eu também não possa ir atrás e tentar entender sobre o que eles estavam falando, o que era aquela palavra em específico, o que eles estavam usando. Mas eu não deixei de ser fluente, não é? Eu, particularmente, ficaria completamente perdida, real. Eu ficaria perdida, tá? Não é zoeira. Eu ficaria perdida numa reunião como essa, por exemplo. Tá bom? Já se fosse uma reunião na área da comunicação, sobre línguas, sabe, eu já me sentiria mais à vontade e talvez não teria tanto problema de diagnosticar algumas palavras ali, algumas expressões utilizadas, porque faz parte do meu cotidiano, assim como se fosse o inverso, né? Os médicos estivessem falando sobre, sei lá, terminações, palavras utilizadas na internet. Sabe? Enfim, isso é comunicação. Sabe quando a sua avó não entende aquele slang, sabe? Aquela gíria que você está usando agora? Sabe quando ela não entende? Quer dizer que ela não é fluente? Não, novamente. Quer dizer que simplesmente aquela palavra ainda não faz parte do cotidiano dela. A partir do momento que ela entender quando utilizar aquela palavra, ela vai começar a usá-la e vai identificá-la e pronto. E é isso. E você ser fluente no idioma é exatamente dessa forma que funciona, ok? Eu não sei todas as palavras no inglês, ok? Assim como os próprios nativos não sabem todas as palavras, como eu não sei no português, tá? Então isso é de extrema importância. E assim, óbvio que falando na fluência, né? O quanto tempo eu vou levar para poder aprender um idioma, isso também é bem relativo, tá? Por quê? Porque varia de pessoa para pessoa,
Varia do método de ensino, tá bom? Que vai ser aplicado. Muitas vezes você pode passar anos numa escola, estudando anos, assim, eu digo, sabe, 6 anos numa escola e não adquirir a fluência. E eu digo a fluência no quesito de coisas cotidianas, vamos dizer assim, não estou falando nem nada muito específico de uma área, tá? E pode não atingir. Assim como você pode muitas vezes fazer um curso de menor duração, mas com um método proposto, sabe, com um método adequado, você consiga adquirir essa sua fluência. Inicialmente uma fluência básica, para que você consiga detectar alguns vocabulários, algumas situações mais cotidianas, e depois aí sim um conteúdo mais vasto, para que você consiga se comunicar independente de você entender ou não uma expressão ou uma palavra ali utilizada, tá ok? Guys, that's it for today. Thank you very much, ok? E me diz aí, você concorda com essa questão de ser fluente? O que é ser fluente pra você, tá bom? Me conta mais aqui nos comentários, tá? Vai ser um prazer respondê-los e também discutirmos ali um pouco sobre esse tema, tá bom? Que é bem amplo e que as pessoas sempre têm muita curiosidade, tá ok? That's it for today. Bye bye. See you.